Deus quer agregar você dentro de um povo chamado, de um povo escolhido. Mas para que isso aconteça, você precisa nesta manhã estar atento a entender as principais características de um povo chamado, de um povo escolhido do Senhor. Qual é a característica deste povo? Você já parou para pensar uma coisa? Às vezes eu penso assim, Senhor Deus, por que o Senhor me chamou? Por que eu estou na igreja hoje? Por que eu sou um adventista do sétimo dia? Estar aqui por estar não vale a pena? Não vale a pena? A própria Bíblia diz assim, se você quer servir a Deus, o sirva de todo o teu coração. Se não, é melhor que aproveite as coisas do mundo. A Bíblia deixa claro. Nós precisamos deixar bem claro na minha mente, na sua mente. É que você foi chamado por Deus para ser um mordomo especial do Senhor. Amém. Deus quer colocar você dentro deste grupo do povo chamado, do povo escolhido. O chamado de Deus é muito importante. Mas não basta simplesmente entender que você foi chamado. Você precisa entender que você também faz parte do povo escolhido do Senhor. E o chamado de Deus é tão importante como imagina só uma cena. Imagina que você esteja desempregado, não esteja trabalhando e quando de repente o seu celular toca e do outro lado alguém diz assim, olha, nós estamos ligando para você, para dizer para você que o seu currículo está nas nossas mãos. E nós estamos ligando para que amanhã você venha aqui fazer uma entrevista de emprego. Ah, irmão, como é que fica o coração do desempregado neste momento? Fica muito feliz. Nossa, eu vou lá e vai dar tudo certo. E começamos a planejar, e planejar, e planejar. O chamado, ele tem um papel muito importante. Mas não significa que você foi escolhido naquele momento. Deus faz um chamado a todos. Mas Ele quer agregar você no grupo dos escolhidos também. Não basta somente ser chamado por Deus. Ser chamado por Deus é aquele que vem à igreja, que diz assim, não, irmão, eu vou no culto, eu faço oração, eu faço aquilo e tá bom. Não. E é por isso que nesta manhã Deus quer colocar na tua mente, no teu coração, que um povo chamado e um povo escolhido, um mordomo do Senhor, ele precisa ter as características de um povo chamado e um povo escolhido. Que característica é essa? Eu gostaria que você folheasse um pouco mais a Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, vai contar a história, a pesca maravilhosa. Os discípulos foi um dos maiores mordomos para o reino dos céus. Foi um dos homens que Deus chamou, Jesus chamou, e ele viu nessas pessoas característica de um povo chamado e a característica de um povo escolhido, a característica de um mordomo especial do Senhor. Para ser mordomo, nós precisamos ter estas características. No capítulo 5, começa dizendo assim o texto. Olha como é que começa dizendo. Todo mundo encontrou aí, amém ou misericórdia? Amém. Muito bem. Então, o texto diz o seguinte. Aconteceu que, capítulo 5, versículo 1 em diante aí. E diz o seguinte, aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele no lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Versículo 4. E quando ele acabou de falar, disse a Simão, faze-te largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu, versículo 5, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Versículo 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu.
que eram sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. Aqui, irmãos, nesse relato que agora acabamos de ver, talvez você de diversas maneiras já ouviu essa mensagem, a pesca maravilhosa. Mas nessa mensagem nós encontramos aqui as características de um povo chamado e um povo escolhido. E para você e eu sermos chamados e escolhidos de Deus, nós precisamos adquirir as características que esses homens tinham, que Jesus assim a viu. Que característica era esta? Que característica era esta que esse homem tinha? Eu gostaria de saber nesta manhã, quantos aqui nesta manhã entendem que você recebeu o chamado de Deus? Quantos aqui tem? Deus seja louvado. Deus seja louvado nesta manhã. Se você não levantou a mão na dúvida, dizer assim, olha, eu acho que ainda não fui chamado por Deus, lembre-se neste momento. Você estar aqui nesta manhã não é um acaso você estar aqui. Amém. Deus também trouxe você aqui nesta manhã, porque Ele quer agregar dentro do teu coração as principais características de um povo chamado, um povo escolhido, as principais características do mordomo nesta manhã. E a principal característica nós encontramos aqui neste relato que acabamos de ler. E no versículo 3 do capítulo 5 de Lucas, nós encontramos a primeira característica de um povo chamado, de um povo escolhido, a primeira característica de um mordomo do Senhor. E no versículo 3 diz o seguinte, para que nós possamos entender. Diz assim: entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava dos barcos a multidão. Aqui neste verso você encontra a primeira característica de um mordomo, de um servo do Senhor, de um filho de Deus, de um homem que foi chamado por Deus. A primeira característica você encontra aqui. Neste momento, você imagina agora Pedro. Imagina Simão descendo ali nos barcos, frustrado. Se você parar para pensar aqui, como é que eles estavam, os pescadores, naquele momento? Eles estavam desanimados, porque haviam pescado a noite toda e nada tinham o quê? Pegado, não tinha pegado nada. E naquele momento, então, eles se deparam do outro lado com Jesus, e eles estavam, quem sabe, todos desanimados, lavando as redes, porque não tinham pegado nada, e agora vem Jesus e diz assim: ei moço, afasta um pouquinho teu barco aqui, que eu vou usar teu barco para mim começar a pregar para a multidão aqui. Naquele momento, Pedro poderia dizer assim: ei, você está de brincadeira comigo? Que afastar barco, o quê? Eu não quero fazer nada disso aí não, você está mandando eu estou indo embora, eu quero ir para casa, rapaz, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Pedro poderia argumentar e reclamar da vida. E naquele momento, Pedro, então, com uma atitude gentil, ele afasta o barco, para que o mestre pudesse usar para pregar a multidão. E ali Pedro começa a demonstrar para Jesus a primeira característica de um povo chamado, um povo escolhido. Naquele momento Pedro demonstra para Jesus que ele tinha característica o suficiente para ser um mordomo de Deus. E aqui nós encontramos a primeira característica de ser servo de Deus. A primeira característica que Simão demonstra para o mestre é que ele estava disposto a servir. Ele estava disposto a servir diante da sua atitude. Uma pessoa que quer ser mordoma do Senhor, não basta ser simplesmente uma pessoa fiel nos dízimos, que isso também é de grande importância. Mas acima de tudo, você precisa colocar na sua mente que você precisa ter a característica de servir a Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, até que ponto você está disposto a servir? Porque o mordomo, ele é chamado por Deus. Ele é um mordomo chamado por Deus à disposição para servir. Nós precisamos entender uma coisa: ser chamado por Deus, precisamos estar disposto a servir a Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, até que ponto você está disposto a servir a Deus? Servir a Deus quando tudo está bem é muito fácil. É muito fácil. Está tudo bem, a casa está tudo bem, está todo mundo com saúde, está todo mundo em paz, o dinheiro não falta, está tudo bem. Servir a Deus nessa condição é muito fácil. Naquele momento, Pedro, ao afastar do barco para que Jesus usasse, Pedro estava dizendo para o mestre: mestre, eu quero ser um mordomo do Senhor. Eu quero servir ao Senhor acima de tudo. Eu quero te servir, Senhor. Nesta manhã, Deus quer imprimir nesta sua mente, no teu coração, que você estar aqui
não simplesmente para estar sentado no banco desta igreja. Deus não está chamando você simplesmente para você estar ali onde você se encontra. Deus quer dizer para você assim: filho, você está sendo chamado por mim, para que você possa me servir. Deus quer imprimir, primeira característica de um povo chamado, primeira característica de um verdadeiro mordomo de Deus: ele precisa estar disposto a servir a Deus. Acima de tudo, e se você parar para olhar a analogia da história de Pedro, se você parar para analisar, Pedro foi um dos discípulos que morreu de que maneira? Alguém lembra? Crucificado de cabeça para baixo. Até que ponto você está disposto a servir? Porque às vezes você está na igreja e quando as coisas começam a fugir do controle, você pensa em desistir. Eu não vou mais para a igreja, minha vida não vai para frente. Eu não estou mais servindo nada, não vou mais. Perdi o emprego, tá vendo? Eu fui para a igreja e perdi o emprego. Então não vou mais. Você e eu precisamos entender que ser servo de Deus, ser o mordomo de Deus, tem que estar disposto a servir a Deus acima de tudo. Ainda que morra neste momento, neste mundo, nós precisamos estar com o coração disposto a servir. Então a primeira característica, vamos ver se a igreja entende, a primeira característica de um povo chamado e um povo escolhido, ela tem que estar disposta a o quê, irmãos? Não, mas foi fraco. Qual é a primeira característica de um mordomo do Senhor? Qual é a primeira? Em uma só voz: servir. Servir. Vamos lá. Qual é a primeira característica de um povo chamado e um povo escolhido e um povo que se considera servo, mordomo do Senhor? Qual é a primeira? Servir. Agora gostei. É isso aí, garoto. Gostei, viu? É isso aí. Achei bonito. Muito bom. Agora vamos para a segunda característica de um povo chamado e um povo escolhido. Aí nós encontramos a segunda no versículo 5. Olha só o que está escrito no versículo 5. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui encontramos a segunda característica de um mordomo, de um servo do Senhor, de uma pessoa que está disposto a entender que Deus o chamou para a sua maravilhosa luz. E aqui Pedro, no segundo verso, a segunda característica é a obediência. Naquele momento Jesus fala assim: ei, você pega a sua, olha aí, pega a sua rede, começa a jogar para pescar aí. Pedro poderia falar o que para Jesus? Ei, Jesus, você está de brincadeira comigo. Não, você deve estar de brincadeira comigo. O senhor quer que eu jogue a rede aqui, nesse lugar aqui? Não vou pegar nada, rapaz. Olha, o senhor está querendo ensinar a eu pescar. Eu sou um pescador experiente. Eu não peguei nada a noite toda. O senhor ainda quer que eu faça isso? Eu não vou fazer isso. Isso é loucura. Eu nunca vou fazer isso. Pedro poderia argumentar com o mestre. Mas quando nós fomos chamados por Deus e somos mordomos de Deus, nós precisamos estar dispostos a obedecer a voz do mestre. E naquele momento Pedro então diz assim: olha, somente porque o Senhor está mandando eu vou lançar as redes. Eu pergunto para os senhores nesta manhã: até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? Até que ponto? Está disposto a obedecer a Deus quando tudo está bem? É muito fácil. Naquele momento Pedro poderia argumentar e dizer assim: olha, Senhor, o Senhor está fugindo aí da lógica. O Senhor está de brincadeira, como é que eu vou lançar as redes aqui? Eu acabei de secar as redes. Está tudo lavadinho, o Senhor quer que eu suje de novo? Não, não vou fazer isso não, isso é loucura. Vamos embora, povo. Pedro poderia pensar dessa maneira. Mas ali Jesus começa a encontrar em Pedro a segunda característica de um mordomo do Senhor. A primeira nós já sabemos que é servir. A segunda característica de um mordomo, de um servo de Deus, é a obediência a Deus. Está dizendo assim: Senhor Deus, olha, não importa o que aconteça, Senhor, está dando tudo errado na minha vida, mas eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Ainda que der tudo errado, ainda que as coisas fujam do controle, eu sou o teu mordomo, eu sou o teu servo, e eu estou disposto a te obedecer. Amém. E como se diz respeito à obediência, irmãos, não significa somente as coisas que a gente acha que é certo e que é errado, mas sim aquilo que é a vontade de Deus. E obediência, ser mordomo de Deus, é você procurar dar o melhor para Deus. É você dizer para Deus assim: Senhor, olha, eu quero dar o melhor da minha